duas atividades que vocês vão fazer. Espero que vocês tenham pesquisado aquilo que nós falamos na última aula, né? Creio que todos devem ter pesquisado. E dentro desse contexto, nós vamos começar a elaborar a próxima avaliação de vocês. Quero lembrar para aqueles que chegaram agora que a avaliação está disponível agora no Unimestre, certo? Mas as aulas virtuais seguem normalmente. Tranquilo, pessoas? Beleza. Beleza. Lucas, tudo bem? Milene? Tudo bom? Tudo. Tudo? Uhum. Você está usando celular? Oi? Você está usando o celular, Milene? Tô. Ah, bom. Sua voz pareceu meio robótica aqui. Então, vamos lá, pessoal. Como eu falei antes, para aqueles que estavam presentes, nós vamos começar a falar sobre coluna torácica. Vamos ver se corre tudo bem, porque o computador andou travando, a internet também não está lá essas coisas, travou hoje o dia todo, né? Quero lembrar também que tem um webinar que vocês podem participar, nós fizemos um webinar de radiologia, já deve estar na plataforma, se não me engano. Então, vamos tocar a bola para frente. Então, vamos lá. Estão vendo a página aí? Ressonância de coluna torácica, de coluna torácica. Nós vamos falar da parte posterior, nós já vimos a parte da cervical, vimos sobre tireoide, vimos sobre os seios da face, vimos um pouco sobre a parte de hipófise e encéfalo. Então, nós estamos descendo pelo esqueleto axial, nós vamos falar de coluna torácica, depois nós vamos dar uma introdução à coluna lombar. Por quê? Porque coluna lombar fica meio complicado e nós temos no final da coluna torácica uma atividade que vocês têm que fazer para amanhã, tá? Então, essa atividade que nós vamos rever amanhã, e depois nós vamos entrar com coluna lombar. Tranquilo? Então, vamos lá. Para enviar lá na sala virtual, professor? Oi? É para enviar lá na sala virtual daí a atividade? Também, mas nós vamos falar sobre ela aqui amanhã durante a aula. Tá. Tá ok? Eu vou colocar ela também na sala virtual já já. É um artigo. Vocês tiram de letra. Tá? Então, vamos lá. Quais são as indicações para a coluna torácica? Indicação mais comum. Disco torácico, compressão da medula torácica, visualização de placa de medula torácica de algum tipo de tumor em ressonância magnética, visualização de extensão inferior de seringe cervical. O que é seringe cervical? Já ouviram falar? Não. 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 Seringe cervical. Eu peguei uma definição mais simples daquilo que é seringe cervical e coloquei para vocês aqui, ó, tá? Então, uma cavidade preenchida por um líquido dentro da coluna vertebral. Na verdade, nós estamos falando do líquido encéfalo-raquidiano, tá? Do tronco encefálico, e os fatores de predisponentes incluem anormalidades, extravasamento desse próprio líquido para a área externa e assim por diante, tá? Diagnóstico por ressonância, o tratamento abrange correção da causa de procedimentos cirúrgicos, aí depende. Nós pegamos um caso, por exemplo, um tempo atrás, onde o líquido encéfalo-raquidiano saía pela narina da menina. E aí ela teve que fazer uma cirurgia bem de um alto risco, porque eles tinham que interromper a perca do líquido céfalo-raquidiano através das vias respiratórias dela. Foi, assim, bem trágico, porque ela tinha uma família bem grande e ela já tinha uma certa idade, tinha uns 42 anos, então ela teve que rapar toda a cabeça, ficou carequinha, tiraram parte do occipital dela, do temporal dela, e depois fizeram a sutura e fecharam novamente. Todo mundo pensou que ela ia bater com as 10, mas ela se recuperou, ganhou até cabelo depois novamente, tá? Mas é uma coisa bem delicada, que deve ser dada toda a atenção nesse sentido. Então, seringue é uma cavidade preenchida por um líquido dentro da coluna vertebral. Equipamento que eu vou utilizar para coluna torácica.
Equipamento de bobina de coluna posterior, né? Coluna de arranjo, que é a derivação da sincronização periférica, então vou colocar nas laterais desse meu paciente. E, se necessário, os tampões de ouvido. Tampão de ouvido é padrão, sempre vai ter que ser utilizado. Independente se você vai usar só crânio, independente se você vai colocar só a perna do paciente, o pé do paciente dentro do gantry, não importa. Os tampões de ouvido sempre são necessários, é um protocolo padrão. Bom, posicionamento deste paciente. O posicionamento desse paciente, ele vai ficar em decúbito dorsal, né? Vou colocar a bobina na extensão da coluna, como se fosse deixa eu fazer um comparativo grosseiro aqui, o chassi. Eu não tenho que pegar a parte anterior e pegar também a parte posterior para saber que toda a coluna está dentro da imagem. Aqui é igual. Então, tenho aqui, ó. Deixa eu mudar essa... O paciente é posicionado de modo que a luz de alinhamento longitudinal fique na linha média e a luz de alinhamento horizontal passe no nível do centro da bobina. A bobina, ela vem com uma pequena marcação dizendo onde o laser tem que ficar, tá? Então, todas elas vêm com a marcação coronal, sagital e transversal. Todas elas vêm com essa marcação. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou posicionar o meu paciente de modo que coincidam a marcação da bobina com a marcação que eu tenho do laser e o paciente. Só isso. É muito mais simples posicionar a bobina do que posicionar o paciente em tomografia computadorizada. Corresponde aproximadamente ao nível da quarta vértebra torácica. Se necessário, são conectadas derivações sincronizadas de periférico. Caso eu não consiga, a bobina seja fora do padrão entre aspas, né, o paciente seja maior ou menor, haja alguma diferenciação, eu acrescento bobinas para poder realizar esse posicionamento. Bom, eu já fiz todo o procedimento. Eu fiz a anamnese do meu paciente, ele seguiu o plano interno do hospital, ou seja, ele ficou em jejum, né? Ele teve um preparo, eu tirei todos os materiais artefatos dele, ou seja, ele não está entrando com nenhum metal dentro do gantry, ele não tem nenhum tipo de prótese até então, parafuso ou coisa do gênero, senão ele vai ter que passar pela tomografia e não pela ressonância magnética. E posicionei o meu paciente lá cuidadosamente. Coloquei sobre as pernas, abaixo das pernas desse paciente, o conforto, que esse conforto, a perna dele vai ficar meio curvada, para a coluna ficar o mais próximo possível da minha região de interesse. Principalmente se for uma pessoa que tem grande porte físico, tá? Vou dar um exemplo. Pessoas que fazem halterofilismo, pessoas que têm grande massa na parte posterior costal, pessoas que têm pré-obesidade ou são obesas, né? Respeitando sempre o limite de peso da mesa, que antes eram de 160 quilos, hoje em dia, se não me engano, aumentou para 300 quilos. Então, assim por diante. Vou posicionar meu paciente lá e vou fazer o meu primeiro scout desse paciente e vou pegar os planos sagital, coronal e axial desse meu paciente. Então, a coluna dele vai aparecer aqui. Aqui nós temos uma imagem em T1. Essa imagem em T1 vai me dar justamente aquilo que tem mais saturação de gordura, ó. Ficou tudo mais nítido, né? Aqui eu vejo o corpo vertebral, os processos espinhosos, e aqui o canal medular, onde eu tenho o líquido encefalorraquidiano que desce por toda essa extensão. Olhando essa imagem assim, nós já podemos perceber que existe patologia nessa imagem. Por quê? Olha a compressão que eu tenho e o espaçamento que eu tenho entre as vértebras torácicas desse paciente, né? São pequenos. Isso significa que ele tem uma curvatura maior devido à pressão, ou mau posicionamento, ou postura, seja lá qual for. Certo? Na próxima imagem, eu tenho o opposite, ou seja, eu tenho o T2 agora. Eu inverti o processo, eu vejo todo o líquido aqui, o canal medular dele mais acentuado, né? Mas continua sendo o mesmo paciente, tá? Então, tem uma imagem aqui sagital com peroração em T2 na linha média. Estou pegando bem o centro das vértebras da coluna desse paciente.
Vou fazer a minha programação. A programação que eu vou realizar é muito parecida com aquela programação que nós vimos em coluna cervical, se não for igual. O que eu vou fazer? Eu vou fazer todos os traçados entre a parte inferior da vértebra anterior e a parte superior da vértebra posterior. Então, eu vou pegar parte dessa vértebra inferior e parte dessa vértebra superior. Vou traçar desde a transição cérvico-torácica até a transição tóraco-lombar. Então, a base da minha primeira vértebra lombar tem que estar dentro das imagens. E a parte basal da minha última vértebra cervical também tem que estar dentro das imagens. Por quê? Porque daí eu sei que todos os espaços relacionados a esse exame foram comprometidos na hora de eu realizar o meu protocolo, tá? Então, vou fazer esse traçado aqui, ó, de lado a lado. Aqui eu já consigo ver que eu tenho uma outra patologia se desenvolvendo, né? Que é justamente o pessoal chama de bico de papagaio ou hérnia, está desenvolvendo aqui nessa região. Tem o abolamento anterior do ligamento longitudinal desse corpo vertebral, certo? E justamente nesse processo é que nós estamos fazendo todos os espaços vertebrais aqui. Bom, aqui nós temos a nossa primeira imagem axial. Essa imagem axial, ela vai me dar pontos e fatores dos quais eu quero observar não só estruturas e ligamentos, como também o espaço do meu canal intervertebral, onde eu possa visualizar qualquer tipo de disfunção, patologia ou desgaste, ou até mesmo microcalcificações, certo? Antes disso, nós vamos aqui para a nossa imagem, eu vou parar esse posicionamento aqui, vou abrir um outro. Estão visualizando? Sim. Muito bem. Então, nós temos aqui, ó, o corpo vertebral, né? Logo mais abaixo, a minha medula espinal. Vejam que a descrição não é espinhal, igual você vê nas literaturas antigas. Se você pegou um artigo, uma literatura antiga, e está escrito lá espinhal, está errado. A nomenclatura nova, e que é a nomenclatura que nós devemos seguir, é espinal. Lateralmente, eu vou ter raiz nervosa, que é um dos pontos que eu quero realmente visualizar. Essa imagem é uma imagem em T2, tá? E forame intervertebral. A raiz nervosa e o forame vertebral, intervertebral, estão bem próximos um dos outros, certo? Mais abaixo, processo articular superior, e do outro lado, articulação dos processos articulares. Lâmina, que eu também posso fazer, inclusive, cirurgias, no caso de extremos, de laminectomia. Acho que nós já falamos referente a isso. Falamos ou não? Sim ou não? Acredito que não, eu não lembro. Tá, então vamos lá, vamos abrir um adendo aqui. O que é laminectomia? Quando eu tenho tumor, compressão do meu canal medular, por exemplo, aqui, ou deslizamento de vértebra anterior ou posterior, o que alguns médicos procuram fazer? Ele vem aqui, ó, ele tira essa parte laminar do corpo vertebral. Tirando essa parte do corpo vertebral, a pessoa tem mais espaço e a dor do sistema nervoso central acaba desaparecendo, tá? Isso se chama laminectomia. Na parte posterior, eu vou ter os músculos múltiplos, que vão fazer todo o ligamento daquele, para manter as vértebras alinhadas posteriormente, anteriormente, lateralmente direito e lateralmente esquerdo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, e aqui o músculo eretor da coluna.
Então, esse músculo eretor é aquele que, quando ele vai perdendo a finalidade o objetivo dele, a pessoa vai se curvando, né? Porque ele não tem mais musculatura. Se você quer manter uma postura, você tem que fazer um tratamento, fazer um RPG para poder reforçar essa musculatura. Professor, eu tenho muito desgaste ósseo. Ótimo. Se você não tem desgaste ótimo, não que desgaste ósseo seja bom, mas você pode trabalhar a musculatura para poupar o atrito que você tem entre os espaços articulares, e poupando esse atrito, evidentemente você tem uma qualidade de vida melhor, tá? Lembra do que eu falei sobre o alongamento? É muito parecido com isso, você tem que fortificar as estruturas para que você possa ter o alongamento aí. Tem uma imagem um pouco mais aprofundada aqui, ó. Continuo vendo as mesmas estruturas, só que aqui já aparece a aorta descendente e o pilar diafragmático direito. Então, se eu tenho direito, eu vou ter o esquerdo aqui, tá? Mas olha o tamanho dessa aorta descendente. Ela é praticamente do tamanho do disco intervertebral na parte torácica. O que isso me indica? Me indica que, além de problema de coluna, essa pessoa é hipertensa. Certo? Por quê? Olha o diâmetro que eu tenho aqui, justamente dessa aorta descendente aqui. Só um minutinho, pessoas. Pronto. Estão me ouvindo? Professor, Oi. Marília aqui. Eu mandei agorinha, os materiais de veterinária. Eu mandei todos que eu tinha aqui do Diego. Mandei lá no seu e-mail da Safer, eu acho. Tá? Safe. É. Tá, mas você mandou esse e-mail? Acho que eu não tenho acesso mais a esse e-mail, não. É o e-mail que o senhor sempre usa, só que aparece como Safer. Tá, eu vou dar uma olhada lá. Tá bem. Tá. Qualquer coisa me retorne que eu envio em outro e-mail daí. Tá bom, pode deixar. Obrigado, viu? Eu desliguei o som aqui porque tinha um vizinho que ligou uma máquina bem aqui na frente agora há pouco. Bom, continuando aqui, pessoas. Então, eu vejo aqui a parte do músculo eretor da coluna, né? E também aqui a aorta descendente. Isso aqui já é uma imagem mais abaixo. Tudo bem até aí? Muito bem. Nós vamos voltar aqui para nossas imagens. Quando eu altero aqui, já aparecem as imagens para você, não? Para vocês, não? Parece. Tá aparecendo o que para você aí? A coluna, se não me engano, lombar. Não? Na dorsal? Isso. Muito bem. Tá? Mudou a imagem agora? Não. Não? Tá. Então, eu tenho que fechar essa janela e abrir uma outra. Hein, professor? Oi. Lembra aquele exercício que o senhor postou pra gente ver os cortes e coisa e tal? E falar T1, T2? Eu fiz e fiquei com dúvida num lá, se o senhor tiver como tirar uma hora, mas agora eu não lembro direito. Eu mandei... o senhor vai mandar o feedback? Vou mandar o feedback para vocês. Porque eu abri agora o Unimestre aqui e zerou todas as minhas disciplinas. Eu vou ter que refazer tudo de novo. Não, na verdade, assim, eu entrei, faz uns 2, 3 dias que a gente está recebendo esse mesmo comentário, eu já tomei providência com o suporte, e eles falaram que assim que terminarem as provas, eles vão fazer a reposição, foi o que me passaram. Ah, tranquilo, porque senão daí eu já faço e Provas mando já. novamente hoje, tá? Vão até dia 4/6, se não me engano. Então, verifiquem isso, por favor. Pessoal, voltando lá. Então, eu tenho aqui a coluna lombar de forma dorsal, isso aqui é um corte coronal, e eu tenho que pegar todas as vértebras de interesse até a minha primeira vértebra lombar. Por quê? Existem desvios que podem ocorrer nessas vértebras, tem aqueles desvios que nós já conhecemos como
escoliose, cifose, né, que é justamente sobre o alinhamento. O fato da pessoa ter uma cifose, uma escoliose, não significa que necessariamente ela tenha uma espondiolitese, tá? O que é espondiolitese? Já ouviram falar nisso? Viram em patologia? Eu não me recordo, professor, Não, dessa patologia. Não? Pessoas, lembra que eu falei para vocês? Nós estamos dentro do curso de Tecnologia em Radiologia, mas quando vocês estão numa disciplina, o maior trabalho é vocês continuarem pesquisando a linha de que o professor indicou, tá? Então, assim, eu vejo que é um conselho. É um conselho. Conselho que eu não tive e padeci por causa disso quando eu tive a minha formação, mas é um conselho. Sempre estejam pesquisando além daquilo que o professor está expondo. Por quê? Porque é um complemento. A universidade indica o caminho, mas o esforço maior realmente tem que ser o seu. Então, essa espondiolitese é um desvio que eu tenho na vértebra quando há uma fragilidade do ligamento longitudinal anterior, do ligamento longitudinal posterior, ou dos ligamentos laterais direito ou laterais esquerdos, porque são esses ligamentos que mantêm os corpos vertebrais sobre os discos intervertebrais. Eles não estão lá empilhadinhos à toa. Existe uma série de ligamentos, músculos, que mantêm eles direcionados ali, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a pessoa ela tem muito peso sobre o corpo dela, se ela é obesa, por exemplo, o corpo dela começa a reclamar. Pode não reclamar no início, mas com o tempo o corpo vai sofrer o estresse dessa quantidade de peso, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é muito obesa, ela vai ter problema respiratório, ela vai ter problema de cardíaco, ela vai ter problema de articulação, ela vai ter problema de coluna vertebral, ela vai ter problema de musculatura, ela vai ter problema de articulação, de tudo. Por quê? É um excesso de peso e o biotipo da pessoa não vai suportar isso. Então, começa aquele desespero para o emagrecimento. E uma pessoa que pesa 100 quilos, chegar a 100 quilos, é muito sacrificoso, é muito difícil ela conseguir isso. Ela vai ter que fazer cirurgia bariátrica, vai ter que se adaptar em tomar primeiro líquido. Pode ser que a cirurgia dê certo, pode ser que não dê certo, pode ser que resolva, pode ser que não, pode ser que a cirurgia seja extrema, a pessoa fique caravélica porque o organismo dela não se adaptou direito. Existe uma série de fatores envolvidos nisso. Então, melhor você prevenir daquilo que você pode fazer agora do que remediar, tá? Isso são fatos. Ninguém está inventando nada aqui. Por exemplo, quando o meu joelho esquerdo, que é uma herança de família, foi me dado, quando eu estou acima de 105 quilos, que já é sobrepeso, ele começa a doer. Eu sou obrigado a colocar uma joelheira, fazer um regime e emagrecer pelo menos 5 quilos. Aí o sintoma de dor que eu tenho nesse joelho some. Tá? Uma coisa particular minha. Né? Por quê? Não posso fazer caminhada, por exemplo. Eu tenho que fazer bicicleta, aquelas bicicletas ergonômicas. Por quê? Porque caminhada também força com impacto a região do meu joelho, então não resolve eu fazer caminhada. Então, existe uma série de fatores que interferem. Quando eu faço essa imagem ressonância magnética com corte coronal, eu vejo que aqui, ó, eu tenho uma diferenciação, né? E aqui do outro lado eu tenho outra diferenciação. Aqui eu tenho já um outro abaloamento da minha primeira vértebra lombar nessa região aqui, tá? Então, todos esses processos são processos que nós temos que prever na hora de observar o exame. Faço novamente a imagem, ó, e aí eu começo a ver o processo transverso dos ligamentos transversos, eles estão alinhados aqui, tá? No raio-x convencional, para eu conseguir ver alinhamento de coluna vertebral, eu tenho que fazer duas formas. Se for só cervical, tem um posicionamento chamado pilar. Chegaram a ver isso? Então, tem um posicionamento chamado pilar, o paciente está com o pescoço em hiperextensão, eu vou entrar com o raio central angulado 35 graus caudal e vou ver se o corpo vertebral da coluna cervical dele está alinhado juntamente com seus pendículos. Pronto, esse é o posicionamento pilar, eu vou saber se não tem desvio lateral esquerdo, lateral direito ou espondiolitese.
É isso que eu vou visualizar no raio-x convencional. Ou vou colocar o minhocão, mas o minhocão geralmente é para você ver escoliose e cifose, não tem muito a ver com esse tipo de patologia. Então, dando seguimento, o último corte que nós vamos ver, né? E depois, nós já vemos ali canal medular, nós vamos pegar a imagem em sagital. Na imagem sagital, eu consigo ver aqui no meu T2 que eu tenho o líquido aqui mais acentuado e a parte mais fibrosa fica mais opaca. No T2 ainda tem um outro corte, estou entrando com o corte médio lateral, né? E aí nós chegamos até a atividade que vocês vão realizar para amanhã. Veja só, nós temos esse artigo que é ressonância magnética na mielopatia associada ao HTVL, leucoencefalopatia, atrofia medular. Todo esse processo está relacionado aquilo que eu falei no início, de anomalias que eu tenho no meu canal medular, desde o meu encéfalo até o final da minha coluna cervical, torácica ou lombar, tá? Só que eu retirei esse artigo da Cielo. Esse artigo da Cielo, quem pode identificar aí a data que ele foi postado? Então, ó, arquivo de neuropsiquiatria, volume 55, número 4, São Paulo, 1997. 1997 tem quantos anos aí, gente? Se fosse 23 anos. Já teria 20 anos, né? 23 anos tem esse posicionamento, tem esse artigo. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse artigo, ou seja, ressonância magnética na mielopatia associada, e vão fazer um levantamento do artigo, tanto na Cielo quanto no Google Acadêmico, tá? E nós vamos fazer um comparativo entre esse artigo de 97 para os que vocês encontrarem atuais de 2018, 2019 e 2020. Em 2020, eu acho que é mais difícil você encontrar, então vamos pegar os últimos 5 anos, 2017, 18, 19, então 2016, 2015 para frente, tá? De 2015 para frente. Façam um levantamento, cada um de vocês vai realizar esse levantamento e eu acredito que vocês irão encontrar artigos bem diferenciados aí nesse tipo de mielopatia. Tudo bem? Amanhã vocês vão trazer o artigo aqui, vocês vão pegar o resumo desse artigo, nós vamos discutir o resumo desse artigo relacionado à ressonância magnética, tá? Não vai colocar lá a mielopatia e associada ao HTLV e não vai colocar ressonância magnética. Tem que estar associado à ressonância magnética atual. Dúvidas? É para fazer um comparativo de quais variáveis do artigo? Primeiramente, você vai fazer um levantamento bibliográfico, coisa simples também, tá? Para você poder encontrar um outro artigo de ressonância magnética voltado à mielopatia associada. Ponto. É isso que vocês vão pesquisar. Mas é só, daí eu não preciso fazer nenhum comparativo por enquanto, só pesquiso um artigo e trago ele amanhã. Vamos pesquisar. Lógico que você vai ter que ler esse artigo e nós vamos falar sobre o resumo dele. Deu para entender, gente? Mais ou menos, mas a atividade não tem nada para fazer então, só procurar o artigo para trabalhar amanhã na sala. Vamos fazer o comparativo sim, porque eu quero saber o quê? Eu vou querer saber quais são as informações de 97 em relação às informações que nós temos. A gente vai procurar os artigos mais novos e comparar com esse mais velho aí na aula, né? Isso, amanhã aí a gente lê e amanhã a gente debate durante a aula, então. Aí amanhã vocês vão fazer, vocês vão pegar esse artigo e cada um vai montar um slide referente a esse artigo. Um slide. Arthur, tá ouvindo? Gendili, Luana. Sim. Para trazer amanhã já para aula. Tá? Para amanhã, para a aula. Milene.
O pessoal foi assistir novela, depois vão se dar mal porque não vão saber fazer o negócio. Tô aqui, professor. Ah, Tá, mas aí é só a gente apresentar também o material? hã? É só a gente apresentar no Google Meet? Eu não sei como é que faz isso. Sim, vocês vão fazer o seguinte, da última vez eu coloquei para os alunos apresentarem no Google Meet, deu um rolo danado. Vocês vão me enviar via WhatsApp, pega aí, todo mundo manda para o Lucas, por exemplo, o slide, manda para ele vai enviar para mim, porque daí chega tudo juntinho, eu abro aqui e vou colocando para vocês e cada um explica o seu. Beleza, daí no caso eu posso colocar só a comparação, né? Tipo, aí peguei uma variável do artigo que é diferente. Aí coloca lá e eu falo, isso? Sim, Beleza. um slide, tá, gente? Um slide, nada mais do que isso. É só desse artigo aí, desse mais velho? Só esse artigo. Você vai pegar um artigo que você encontrar com ressonância magnética na mielopatia associada, você vai ver de 2015 para cá se existe algum outro artigo, né, relacionado com esse tema, e vai ler esse artigo e depois você vai fazer um slide para apresentar para a gente aqui. Professor, só tem 2 artigos até hoje. Esse de 97 e esse que nós encontramos agora em 2020. Não tem problema. Cada um de vocês vai fazer a sua percepção de comparação do artigo de 97 para esse único artigo que foi encontrado. Certo? Certo. Dúvidas? Certo. Muito bem. Vocês são fantásticos. Então, vamos lá. Tenho aqui, né, os dados que vocês também podem utilizar, que é artigo de neuropsiquiatria de 1997. Ressonância magnética na mielopatia associada, leucoencefalopatia de atrofia de medula espinhal. Tá vendo aqui, ó, espinhal? Espinal, né? Mas aqui, devido à literatura ser muito antiga, tá valendo. Pessoas, dúvidas até aqui? Tá tranquila? Tô tranquilo por enquanto. Beleza. Tranquilo. Então, vamos lá. Nós vamos só introduzir agora, começar essa introdução de coluna lombar, porque coluna lombar é um pouquinho mais complicado, a gente vai falar de algumas patologias, mas a coluna lombar é um dos exames que mais são realizados em ressonância magnética. Se eu tiver 100 pacientes com problema de coluna, 80 vai ser em coluna lombar. E por incrível que pareça, desses 80, 79 vão ser do sexo feminino. O restante vai ser em relação a outros tipos de patologia de coluna vertebral. Por quê? Por que nós temos esse comparativo? Isso é comparativo de expectativa hospitalar mesmo, quando você está lá no plantão. A mulher em si, ou pela atividade, ou pelo comportamento físico, ou pelo desenvolvimento biológico, ela tem tendência a desenvolver muito mais patologias de coluna vertebral. Tanto pelo fato de postura, né, ou pelo fato da gravidez e predisposição a desenvolver esse tipo de patologia. Por quê? Ela sofre de desenvoltura corporal quando ela é adolescente, crescimento das mamas e dos quadris. Depois disso, ela sofre com má postura, geralmente levada por calçados que ela utiliza de moda, acompanhando, porque mulher é muito influenciável em todos os sentidos. E depois disso, gravidez. Cada gravidez é um caso individual, né? Não existe uma gravidez igual a outra. Cada gravidez é um caso individual. Por quê? Porque a pessoa vai ter excesso de peso, o corpo dela vai ser modificado, ela vai ter pressões e compressões no corpo dela que ela nunca tinha percebido antes, e a coluna vertebral vai sofrer com isso. Depois disso, nós temos ainda atividade física ou atividade setorial, ou seja, trabalho, pessoas que trabalham sentadas o tempo todo, pessoas que trabalham em máquina de costura, por exemplo, pessoas que trabalham em mesa de escritório o dia inteiro e assim por diante. Cada tipo, motorista, por exemplo, né, nós vamos ter um índice maior agora, inclusive, de coluna lombar em relação às mulheres, porque tem muita mulher dirigindo aplicativo. Então, ela faz Uber, ela faz não sei o que lá, ela faz não sei o que, ela
está correndo para cima e para baixo, e você querendo ou não, por mais confortável que seja o seu carro, você tem que fazer novamente aquele alongamento, sua educação física, senão a sua coluna, pelo próprio movimentação do carro, vai sofrer com isso daí, certo? Então, isso é notório. Tem mulher que é caminhoneiro, aqui em Lages tem uma mulher que é pedreira, né? Eu fiquei sabendo que ela é a única pedreira de Lages, diz que ela não para um minuto, tem serviço direto, já é uma senhora já. Então, cada atividade vai corresponder a isso. Vou dar um exemplo pessoal novamente meu. A minha mãe, ela está acamada porque a coluna vertebral dela já não existe mais praticamente. Ela teve escoliose, ela teve cifose, ela teve bico de papagaio, ela teve fratura por estresse, né? Ela teve perda de cálcio e teve ainda reumatismo. Então, assim, é uma pessoa completamente debilitada. Para vocês terem uma ideia, ela é tão debilitada, a coluna vertebral dela, ela teve 5 filhos. Tão debilitada, trabalhou a metade da vida em costura, máquina de costura. Então, ela é tão debilitada que uma vez ela foi abaixar para pegar um tapete que estava no chão, uma costela arrebentou, quebrou uma costela. Tamanha a debilidade óssea que ela tem. Qual o tratamento? Tem medicação, tem uma série de outras coisas que são paliativas, mas coluna vertebral que não tem cálcio suficiente para você colocar uma prótese, para você colocar um colete, não tem solução, gente. A pessoa vai viver à base de drogas e à base de remédio, tá? E assim, isso se a pessoa tem condições. Vou dar um exemplo. Uma única injeção que a minha mãe teve que tomar para eliminar infecção da parte muscular da coluna torácica, da coluna lombar, custou R$3.000. Uma aplicação. Ela tinha que tomar 3 aplicações por semana durante um mês. Para vocês terem uma ideia como é o custo para você diminuir a dor e dar um mínimo de condições significativas de qualidade de vida para um paciente assim, tá? Só para vocês terem uma ideia. Enfim, voltamos aqui. Então, eu vou ter lá indicações comuns: prolapso do disco com compressão raquimedular ou raízes neurais disrafismo espinhal. Eu quero que vocês peguem aí, anotem, prolapso de disco, compressão raquimedular, para pesquisar, e raízes neurais de disrafismo espinhal, tá? Vão pesquisar isso. Seringomelia, nós falamos já dei definição para vocês. Decide a avaliação do cone dos pacientes e sintomas adequados, persistentes quanto após cirurgias aracnoides. Porque essas cirurgias aracnoides estão ali dentro do espaço aracnoide, subaracnoide, que seguem a todo o corpo vertebral, tá? Então, prolapso do disco, por favor, e disrafismo. Pesquisem, por favor, amanhã nós vamos falar sobre isso também. Bom, posicionamento do paciente, ele vai ficar em decúbito dorsal, na mesa de exames com joelhos elevados, como eu falei, tem que ter aquele conforto, e aquele conforto, eu vou ter os coxins, eu tenho que colocar a coluna lombar o máximo possível próximo à minha mesa, para ela ficar a mais retilínea possível. Veja bem, você acha que uma pessoa que pesa 115 quilos, vamos supor, que tem uma disfunção de coluna lombar, seja ela qual for, ou degenerativa, seja ela qual for, consegue ficar confortavelmente em uma mesa, com os joelhos flexionados e a coluna estendida sobre a bobina de radiofrequência durante 30 minutos? É praticamente uma tortura, tá? Algumas das pessoas têm que ser medicadas antes para evitar a dor na hora de realizar esse exame, tá? Novamente, eu vou voltar àquele exemplo particular que eu dei. Minha mãe foi fazer um exame desse, chorou na mesa, porque a coluna está destruída. Colocar a pessoa numa mesa dura, em cima de uma bobina, para ficar 30 minutos lá, é torturante. Chorou mesmo, para saber o que eu já tinha previsto. A coluna está destruída, não tem o que se fazer mais.
Ah, professor, mas tem uma técnica que você coloca cimento ósseo. Cimento ósseo, ele substitui até 2, 3, 4 vértebras. 4 vértebras. Agora, torácica eu tenho 12. Lombar, eu tenho mais 5. Né? Então, não tem como você fazer uma estruturação dessa. E outra coisa, são outros processos que nós temos que avaliar. Condição cardíaca, idade, né? Então, minha mãe hoje, por exemplo, ela está numa idade, num estado físico, que ela não pode tomar uma anestesia geral. Porque se ela tomar uma anestesia geral, ela não volta. Parte cardiológica não auxilia para que haja isso. Olha só a complicação. Então, são coisas que nós temos que relevar, adaptar e procurar fazer da melhor forma possível, um exame o mais rápido possível, para que a pessoa tenha uma qualidade de vida, no mínimo, um pouco melhor. Bom, bobina deve se estender desde o apêndice xifoide, vocês sabem o que é apêndice xifoide, né? Pelo amor de Deus. Até a parte inferior do sacro, para a cobertura adequada da região lombar. Então, olha só, eu pego do apêndice xifoide até a parte inferior do sacro. O paciente é posicionado de modo que a luz de alinhamento longitudinal fique na linha média, a luz de alinhamento horizontal fica isso aqui nós já falamos. Depende da configuração particular da bobina do paciente, pode ser posicionado de modo a começar pela cabeça ou pelos pés. Por que começar pela cabeça ou pelos pés? Existem pacientes que têm fobia. Então, se eu colocar ele dentro daquele buraco, igual eles falam, né, do meu gantry, com o crânio primeiro, vai acentuar a fobia. Então, o que eu faço? Coloco primeiro com os pés, que é a maioria das vezes o que os protocolos que são adotados. Primeiro coloco os pés e a pessoa fica com a cabeça lá, praticamente só a cabeça para o lado de fora do equipamento. E aqui está a nossa coluna lombar. Olha só. Imagem de T1, linha média, nível da coluna lombar, mostrando aspectos normais. A coluna lombar aqui mostra aspectos normais. Mas isso aqui, ó, alinhamento habitual, são as espondioliteses, tá? Existem vários tipos de escorregamento, principalmente para a parte anterior, mas existem vários graus desse deslize. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e pitose vertebral, que é quando realmente já não tem mais ligamento nenhum ali, uma vértebra saiu de sobreposição sobre a outra, tá? Então, interarticulares, espondioloses e espondioliteses. Esses processos aqui, geralmente são cirúrgicos e são colocados até pinos. Professor, só pessoas obesas, idosas, têm esse tipo de problema? Não. Pessoas que sofreram algum tipo de impacto, acidente automobilístico, acidente de moto. Por quê? Vocês estão lembrados quando nós usávamos somente os cintos abdominais nos carros? Brasília, Variante, que eram os carros que tinha no Brasil, Fusca, não tinha cinto de 3 pontos, era 2 pontos, era só na cintura. Quando o carro batia, o cinto segurava a pelve, a coluna vertebral torácica e cervical iam para frente, e aí a pessoa ou quebrava o pescoço ou a pessoa deslocava a coluna vertebral. Hoje em dia não, hoje todos os cintos são de 3 pontos, né? Você puxa ele aqui, tem 2 pontos na lateral do carro e 1 ponto na parte medial. Então, você não tem mais esse impacto de sofrer um deslize num choque assim, mas pode acontecer se o impacto for lateral. Outra coisa, predisposição. Eu tive uma experiência no Hospital das Clínicas, onde tinha uma menina de 11 anos, e ela já fazia tratamento no hospital há 3 anos. Quando ela tinha 8 anos, colocaram uma ferragem externa na coluna vertebral dela, para que ela pudesse caminhar. Então, ela andava toda tortinha, assim, magrelinha, toda tortinha, porque a coluna dela tinha predisposição a ter má formação congênita. E ela ficou lá 3 anos só com aqueles aparelhos, com aqueles ferros, até ela chegar aos 16 anos, e com 16 anos, aí ela retirava as ferragens. Só para vocês terem uma ideia, né? Porque era toda a coluna dela, não era só uma parte, era toda a coluna dela. Nós tivemos um caso parecido em Lages. Vocês estão lembrados disso aí? Deu uma polêmica danada?
que a menina estava fazendo tratamento desde os 9 anos, e aí o hospital infantil esperou para fazer a cirurgia nela, esperou ela completar 16 anos, aí com 16 anos o hospital não queria fazer mais a cirurgia nela porque ela já tinha 16 anos, então ela tinha que ser tratada como adulto, aí mandaram para um outro hospital, né, para o Nossa Senhora dos Prazeres, e lá no Senhora dos Prazeres tinham que começar todo o processo cirúrgico dela de novo, e ia demorar mais uns 3 anos. Deu uma fuada nada, saiu na rádio e tudo mais. Enfim, depois de 1 ano e meio, depois dessa confusão, acabaram fazendo a cirurgia dessa guria. Mas daí já era tarde demais, né? Porque com 16 anos, a mulher ela já está com o corpo formado. Não tem muito mais o que eu fazer para corrigir. Agora, com 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, eu consigo fazer todas as correções necessárias, né? Então, nós vemos esse tipo de coisa e realmente, às vezes, é bem chocante, né? Falta de condições de orientação, falta de compreensão do Estado, da Prefeitura e assim por diante. Pessoas, dúvidas? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza, então, nós vamos parar por aqui. Eu quero que vocês vejam sobre espondioliotese, estudem, tá? Os desvios de coluna vertebral, tanto anterior, posterior, lateral e direito e esquerdo. Eu preciso que vocês vejam também a parte do artigo, né? E também, quem não fez a avaliação no sistema, faça a avaliação no sistema, porque abriu hoje às 18 horas e vai se fechar no dia 4 da semana que vem. Tá? Dúvidas? Ô, professor, Siga. na questão das provas ali, eu fiquei com uma dúvida hoje. Eu já tinha feito a maioria das provas, faltava só de qualidade e a de tópicos. Certo. Será que corre algum risco de eu perder as notas que eu tinha feito antes? Porque Não. não consta lá, né? Não tem esse Não? risco não, tá? O que você pode fazer é o seguinte, você realizar essa avaliação agora e tirar um 10. Porque com certeza você fez a avaliação, deu 6, você parou de fazer, não foi? Não. Só uma que eu tirei 6 e não fiz mais. Então, eu As vejo outras... assim, a oportunidade Hein, de você... professor? Oi. Também a prova do senhor lá na minha notas e frequências aparecia como peso 10. E daí, tipo, as outras provas valiam 8. Daí eu fiquei sem entender, porque daí, no caso,